Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade à nossa busca pela memória do movimento laico, do Grupo de Santos e da CEPA. E hoje nós vamos conversar com a Alcione Moreno, não é? Eu conheci muita gente que tinha sobrenome Moreno, mas era louro, né? E a Alcione, não, ela é, de fato... Bem, todos nós sabemos, mas é sempre bom relembrar que a Alcione é formada em medicina, fez residência médica em ginecologia e obstetrícia, e tem especialidades em trato genital inferior, ginecologia endócrina e medicina psicossomática. Terapeuta e educadora em sexualidade humana, além de ser também homeopata. Muito bom. Atualmente é membro do GELP, Grupo Espírita Livre Pensador, do SEDOC, delegada da CEPA Brasil, da qual já foi presidente, e secretária adjunta da CEPA, também instituidor e membro do Conselho Curador da Fundação Porta Aberta. Muito bem. Eu acho que a melhor definição que eu encontrei para a Alcione é que ela é, talvez, entre nós, eu não sei se a Magda também, mas a Alcione tenho certeza que é filha genuína do Barroso. Estou certo, Alcione? Certíssimo. Pois é, a Alcione me deu uma entrevista para o livro Barroso 90 anos, e foi quando eu fiquei sabendo da história dela no Barroso. Ela já nasceu em lar espírita, né, Alcione? Então, eu queria começar por aí, porque eu acho que é bom a gente conhecer um pouco das nossas raízes. E, no caso aqui, as raízes da Alcione não são só e apenas raízes espíritas, mas também familiares, porque diz um pouco de tudo aí, não é? Pais espíritas, já bebê já ia para o centro, e, portanto, ela é de uma época do Barroso muito interessante e viveu, acho que, os principais eventos do Barroso, entre os quais a sua fase cigana, que é a fase do sem-teto, em que o Barroso viveu em 2, 3 lugares, até chegar na sua sede própria. Viveu a fase de transição doutrinária do Barroso, e essa envolve, portanto, a aproximação com o movimento laico. Então, Alcione, eu preciso de você tanto para falar de como viveu essa história até toda essa transição ocorrida, não é? E também a oportunidade é boa para relembrar um pouco Éden Dutra. Exatamente. Ok? Exatamente. Bom, então eu queria começar com você, porque você mesma declarou que, quando você era bem criança, você participou da moral cristã no Barroso. Era a época do Barroso evangélico. E, naturalmente, você deve ter sido instruída
dentro dessa visão cristã do Barroso. Eu vou discordar de você, Wilson. Então, discorda, começa já falando. Eu vou discordar. Então, olha, Barroso é o nome do Centro Espírita José Barroso, que eu frequentei. Eu frequentei primeiro como criança, eu ia para, naquela época se chamava escola ou escolinha de moral cristã. Não, acho que era isso, de moral cristã. E quem dava aula era o senhor Éden Dutra do Nascimento, que acho que é a única vez que eu vou conseguir falar o nome dele completo, porque como ele dava aula, eu sempre chamei de tio Éden, sempre. E vai ser muito difícil, e durante a entrevista, certamente vou chamá-lo de tio Éden. Tinha a dona Alcita Camargo, que era a tia Alcita, e tinha também, naquela época, e acompanhava, uma senhora, que era Luísa Peçanha Branco, e que a gente chamava de vó, né, de vovó Luísa, não Luísa, que, né, ela já tinha publicado um livro, naquela época, que se chamava Educação Espírita. Eu só quero interromper para dizer para todos que é importante guardar esse nome da dona Luísa Branco Peçanha. Isso. Foi uma grande batalhadora do espiritismo, com mente bastante aberta. Exatamente. Então, juntava ela, o tio Éden, e outras pessoas que o Ciro até falou, né, que vieram do comunismo e que abraçaram o espiritismo, e o tio Éden sempre ensinou, eu falo sempre isso também quando eu tenho oportunidade, que a gente sempre questionasse tudo. Que podia questionar Kardec, podia questionar, porque eu debatia muito o André Luiz. André Luiz era médico, e eu tinha aquela afinidade, né, com o André Luiz, mas discordava muita coisa dele. E o tio Éden sempre falava que era assim mesmo, e ele dava o exemplo, olha, se você estiver errada, tanto Kardec como André Luiz, qualquer um desses pensadores, não vai ficar brava com você, não vai ficar triste com você, é para discordar. E sempre ensinou isso. Depois depois eu passei para a Mocidade Espírita, e assim como tem a MEV, para nós era o JEP, que era a União da Juventude Espírita Pestalozzi. Então, a gente conhecia Pestalozzi, vinha dessa, como diz minha filha, dessa pegada, e era muito intenso o trabalho dos jovens. Nós éramos muito, muito ativos. E outro ensinamento do tio Éden, ele sempre falou isso, né, que ele confiava muito na juventude, porque todos nós estávamos estudando, íamos prestar faculdade, mas sempre estudávamos. E ele sempre falava isso, olha, eu consigo chegar até aqui, eu não tenho mais estudo, e o espiritismo precisa disso. Então, era uma mocidade muito atuante. Tínhamos como também, naquela época, eles... aí eu quero fazer um parênteses, que eu acho importante, que a gente vai falando do movimento, né? E vai falando da USE. Eu queria contar essa história, Wilson, vou te pedir licença, que é para que todo mundo entenda o que era, né, esse movimento espírita no estado de São Paulo. Então, a história começou antigamente. Gente, estou muito feliz de ver vocês entrando. Um monte de gente, Márcia, Salomão, Evinha, querida, enfim, a todos, um beijo grande, que bom que vocês estão aqui. Mas a história, assim, começa em 1947, eu não tinha nascido ainda. 4 lideranças do estado de São Paulo. Lideranças por quê? Porque eles agrupavam centros espíritas.
4 lideranças. Então, era principalmente o que a FEB falava, e essas lideranças eram a lei para os centros adentros. E essas 4 lideranças eram a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que é a FESP, era, prestem atenção, Sinagoga Espírita Nova Jerusalém. Sinagoga. E eu conheci a sinagoga. Aí tinha a União Federativa Espírita Paulista e a Liga Espírita do Estado de São Paulo. E aí eles fizeram um concurso para mudar, ver como poderia ter uma união desse movimento espírita no estado de São Paulo. E quem ganhou, a tese que ganhou, foi da Federação Espírita do Estado de São Paulo, a FES, que naquela época era liderada por Edgar Armond, também muito conhecido. E o que ele colocou? A tese que ganhou foi o seguinte, que não era para vir nada de cima para baixo. Os centros tinham que ter autonomia, os centros se reuniriam em regiões da cidade de São Paulo, então eram agregadas por bairros, e outras cidades, que eram as uniões municipais. Depois, não sei se não me lembro, mais uma vez por mês, ou em determinada época, todos se reuniam para ver a experiência que tinha dado certo e repassar para o outro, e até que tinha uns congressos, uma reunião onde eram se discutido essas ideias. Porque aí o centro era que a ideia básica é que o centro tivesse autonomia e que vinha de baixo para cima. Então, tudo isso para dizer o seguinte, a cidade de São Paulo era dividida em regiões. E o centro espírita que eu frequentava, que era o José Barroso, pertencia à 4ª UD, que era a União Distrital Espírita. Assim como Santos pertencia à UME, que era a União Municipal. Tínhamos Guarulhos, Osasco, enfim. E um dia se reuniam para trocar experiências. E a ideia era maravilhosa. Então, descentralizar, né, o espiritismo e dar poder ao centro espírita ir de baixo para cima. E foi uma ideia que todo mundo gostou, foi a que ganhou, beleza. Só que o Edgar Armond, logo depois, eu não sei exatamente o que aconteceu, o fato é que ele desistiu dessa ideia, ele sai da federação, e a federação continua até hoje aderindo centros, enfim. Mas naquela época, a gente, como jovem, trabalhava muito, 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 muito através da 4ª UD. Então, aquela moçada, a gente se unia, a 4ª UD eram 4 bairros da cidade de São Paulo, Brás, Pari, Belém e Canindé. Então, nós nos uníamos. Então, nós fazíamos parte do José Barroso, o Ciro, que vocês conheceram, fazia parte do Paulo de Araújo, e outros centros, e a gente fazia muita semana espírita, semana do jovem, e aí nós começamos a dar aula. Já não se chamava mais Escolinha de Moral Cristã, mas se chamava Evangelização Espírita. E também tenho que lembrar que nessa época, uma grande pessoa foi a Elaine Curti Ramazzini. Ela vem é uma psicóloga, e ela vem com apostilas, um conjunto de 10 apostilas que davam uma base teórica para o educador da aula, se chamava facilitador, tinha outras, tentava colocar um pouco de arte, tinha um pouco de psicologia, enfim, tinha esse conjunto de 10 apostilas, e a gente fazia curso para aprender a aplicá-las, enfim, aprender a montar a aula. Isso foi um grande ganho.
Então, já foi uma coisa muito importante. Só que, conforme a gente ia dando as aulas e conversando com as crianças, a gente viu que o nome estava inadequado, porque a gente não falava só do evangelho para se chamar evangelização espírita, e que se chama até hoje. E aí a gente falou, não, gente, tem que ser educação espírita, infância espírita. E aí falou, infância espírita. E nisso, já o pessoal, nós, nesse encontro de Semana do Jovem, Semana Espírita, nessa época a gente conhece o Jaci, a gente se aproxima do grupo, né, do grupo de santos, só vou terminar a frase. E lá eles também estão com a ideia de infância espírita, então a gente começa a trabalhar junto e começa a frequentar e representar a Quarta UD no conselho, não só, mais como na infância espírita. Então, nós, né, nós íamos pela infância espírita. Outros jovens participavam de outros departamentos, né, porque eram por departamento. Então, não teve nada de religioso no Centro Espírita José Barroso, não. Bom, ok. Depois a Magda, quando for a vez dela, ela vai confirmar ou não. Alcione, a questão é o seguinte, eu só queria relembrar para todos que o livro Barroso, 90 anos, conta bem, com bastante detalhe, essa história toda, porque o Barroso foi um dos centros mais interessantes que eu tive a oportunidade de conhecer, porque ele era, ao mesmo tempo, gerido por ideias não administrativas, mas ideias doutrinárias bem mais livres, e, ao mesmo tempo, era um centro que lutava pela sobrevivência. Então, ele teve a grande oportunidade de ter pessoas excelentes trabalhando desde a infância, a mocidade, não é? E mesmo o próprio centro espírita. E só para lembrar também, é que o Éden Dutra, que se tornou o grande esteio do Barroso, pós-período do seu fundador, que era o irmão do José Barroso, quando ele desencarna, ele é o grande médium, então formou-se um vazio e acabou que o Éden Dutra começou a ser uma das lideranças principais que levaram à frente e não deixaram morrer o centro. E o Éden é preciso também que não esqueçamos que ele era uma criatura de uma inteligência grande, mas mais autodidata, porque, se não me falha a memória, ele só teve o primário. Mas, ao mesmo tempo, ele era um sujeito de ideias sociais e se tornou comunista na sua final da mocidade, início da fase adulta, e tendo tido bastante atuação no movimento comunista brasileiro. Bem, até que ele se torna espírita. Bom, então, isso tudo, só quero lembrar que está registrado neste livro Barroso, 90 anos, que eu acredito que a maioria aqui conheça. Agora, Alcione, eu quero, para a gente não perder um pouco, por isso que eu quero segurar um pouquinho a sua ansiedade, porque a gente quer contar a história de uma vez só, é normal. Mas nós precisamos pontuar algumas coisas para não perdermos a oportunidade dos detalhes que são importantes. Vocês viveram essa fase intensa, porque o Barroso teve uma importância grande nessa
construção do ensino para crianças, para a juventude, e mais do que isso, devido às ideias de respeito e de incentivo à liberdade, que o Éder sempre foi um dos, né, mais respeitados espíritas, liderança espírita neste aspecto fundamental, de forma que o próprio centro foi se transformando ao longo do tempo. Ele teve a fase do centro espírita evangélico José Barroso, depois se tirou o evangélico, não é? E ficou só com José Barroso. E nessa evolução do centro, vocês participando ativamente, mocidade ativa, não é? Atuante em todo o Estado, mesmo assim, ainda vocês estavam distanciados do movimento que se fazia em Santos. Vocês eram bastante ativos aqui, sim, e o Santos já estava com um movimento florescente também, por conta do Jaci e outras lideranças que foram crescendo por lá. Então, eu quero chegar nesse ponto. Como é que se deu o relacionamento de vocês com o grupo de Santos? Se foi via mocidade, ou se foi via a infância, ou se isso se deu já na época em que se aspirava ao poder da USE. Como é que você viu e viveu esses instantes todos? Eu vou contar uma história. A gente... para você organizar, né, essa semana, tinha semana de tudo, era semana de jovem, semana da infância, evento no final de semana, enfim, final de semana era direto no Centro Espírita. E um dia, sempre ia ter, como a gente vê muito na MEV, a gente se vê, né? E se fazia teatro, e o Centro José Barroso, ele nunca teve no espaço dele assistência social. E sempre foi um centro de estudo e que a gente até fazia algumas campanhas e levava, né, para alguma instituição, era um passeio, a parte social do centro, enfim, isso aí. Bom, mas estávamos nós lá, era um dia à noite, acho que não era já à noite, e eu e a Magda, a gente estava... E o Centro Espírita José Barroso era um espaço muito pequenininho. Era no fundo de um corredor, tinha uma sala, era uma sala, e tinha a gente dividia essa sala um pedacinho menor, que era a secretaria, a parte administrativa, de papéis, de dinheiro que ficava lá, e pronto, era isso. Era na Rubino de Oliveira. Na Rubino de Oliveira. E com a história da Quarta UD, foi quando a gente conheceu o Mauro, o seu Geraldo, que eram de São Paulo também, os centros tentavam se agrupar e fazerem movimentos juntos, né? E era assim, tão pequenininho, e no fundo do corredor tinham várias casas, era um corticinho, né? Porque tinham várias casas na frente. Então, quando chegava no sábado e no domingo, que a gente tinha que fazer evento, a gente implorava para a vizinha da frente, que odiava a gente, que achava que espírito não batia bem, para ela tirar roupa, porque ficava tudo pendurado, as roupas íntimas, tudo pendurado, e a gente fazendo encontro. Então, a gente ia lá suplicar para ela tirar. E justamente era no fim de semana, o dia que ela lavava a roupa, enfim. Mas era durante a semana, isso que eu me lembro, estava eu e a Magda lá na secretaria fazendo sei lá o quê, o Ciro passou e falou assim, estou indo para Santos, que eu quero que vocês conheçam o Jaci. Gente, ele é demais, vamos. Nada como ser jovem, né?
descemos para Santos e já fomos falar, e a gente fala, até hoje, né, fala mais do que a Foram boca. como? De carro? De carro, o Ciro dirigia, acho que é década de 70 isso. Ele passou lá, pegou, e nós fomos, porque a gente queria fazer uma gravação. Nós quem? Eu, a Magda e o Ciro. O Ciro foi dirigindo, que a gente ia fazer uma gravação para colocar durante os nossos encontros essa gravação, que era já o suprassumo, o máximo de novidade, colocar uma apresentação assim, como filme, né? Colocar um filme. E a gente foi até a casa do Jaci, e nós fomos gravando, aí foi assim, o Ciro gravava e eu perguntava para o Jaci as perguntas. E, claro, não ficava bom, a gente completamente amador, não ficava bom, gravava de novo. E aí, uma hora, o Jaci para e fala assim para o Ciro: essa menina vai ficar muito nervosa, porque cada vez que ela me pergunta, eu respondo uma coisa diferente. E aí surgiu o nosso grande amor. Então, foi pelo Jaci. Que aí tudo, quando nós apresentamos o filme, foi aquele êxtase, e aí tudo a gente chamava o Jaci, começamos a ficar muito junto. Então, era Ciro, Jaci, nós e o pessoal de Santos, que a gente foi conhecendo. Já existia, então, na época, a relação com a mocidade do SEAC? Não, a Neve? Era com o Jaci. O primeiro encontro era com o Jaci, a gente chamava o Jaci, era principalmente com ele, com a ideia dele. E aí, como nós aqui, com essa história que eu contei para vocês, das nossas reuniões com a UD, e com várias UDs, aí começamos, né? Nós, seu Geraldo e outras pessoas, a gente começou a ficar muito indignado com o que estava acontecendo com o movimento espírita. Então, para ter uma ideia, nós fomos dar um curso de infância, né, espírita, e na hora nós chegamos, nós já fomos arrumando a cadeira para fazer um círculo. E a pessoa que tomava a conta, não, pode parar, porque aqui a gente só mexe as cadeiras se o guia espiritual permitir. E aí começou a dar agonia, porque era uma coisa atrás da outra, a gente não estava acostumado com aquilo, nunca tinha visto umas barbaridades, né? Então, outra coisa que me marcou bastante, a gente passa o dia conversando sobre como ensinar espiritismo para as crianças. Kardec fala o dia inteiro de trabalho, né, de formação para os facilitadores, que se chamava naquela época, e no final o diretor do departamento de infância daquele centro faz uma Ave Maria. E aí aquilo começou a dar um incômodo, que falou, gente, nós participando ativamente dos conselhos, né? Falou, olha, só vai dar certo quando a gente for diretoria desse conselho. Quando a gente for da direção da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, nós vamos conseguir fazer alguma coisa, porque dessa forma nós não estamos conseguindo. Então, foi aquilo que eu concordo plenamente com o Ciro, porque foi amadurecendo a ideia. Nós aqui de São Paulo, com o Jaci, naquela época a gente tinha o pessoal de Osasco, pelo Marcos Miguel, né? Era a União Municipal, tinha o Marcos Miguel, tinha Guarulhos, com o Amilcar, com a Denise, e a gente foi vendo que não dava, chegavam situações insustentáveis. Então, vamos se unir. E com o Jaci, né, com o Jaci a gente sempre esteve muito próximo, e o Ciro, então só vai ter um jeito da gente poder atuar como a gente acredita. Vamos fazer uma chapa. E aí fizemos a chapa, chama Unificação Hoje, não era já, é Unificação Hoje, e, enfim, e aí sim nós fomos.
Então, agora eu tenho duas curiosidades aí. Primeiro, quando chega lá em 86, vocês já percorreram vários anos aí, não é? Já havia. Quando é que inicia a participação, a relação com a juventude de Santos, principalmente do MEV? Não inicia, porque nessa altura a gente já está como adulto. A gente já está frequentando a parte. Como é que se a gente age mais na parte de como adulto. Então, mas quando vocês vão em 70, no início da década de 70, vão a Santos, levados pelo Ciro para conversar, iniciar uma relação com o Jaci. Era o Jaci só? Como é que os outros demais que vão se constituir no grupo de Santos entram nessa questão? Então, o nome foi abarcando essas pessoas de São Paulo, essas outras pessoas que tinham, na minha opinião, que tinham um pensamento mais livre, mais livre pensador, humanista, o que a gente como a gente é agora, foram se agrupando e o nome ficou para todo mundo. Mas a gente não teve contato com a MEV. Nós fomos direto para o Jaci. Depois, quando se forma a chapa, a gente... aí eu conheço o seu Diegues, né, a dona Nair, depois a gente conhece o Eugênio, que também começa a vir e conversar um pouco mais, mas ligação Mocidade Espírita do José Barroso com Mocidade Espírita Allan Kardec não teve. De repente, então, sem mais nem menos, o pessoal que se forma também sob a liderança do Jaci, começa essa relação com vocês? O grupo vai crescendo? Começa, porque primeiro, sim, né, com o Jaci muito forte, daí tem a história da infância espírita, que tem uma moça que a gente gosta muito, que faz muitos anos que eu não vejo, que era a Wanda, junto com o irmão do Jaci, que era o Egídio. Eles levantam a bandeira, né, da infância espírita, a gente começa a estar mais juntos, e o movimento de mocidade, a gente faz algumas coisas, mas junto com o Mauro, né, que era em Coesp, aqueles nomes lá que eu já nem me lembro mais, que a gente fazia pela USE, mas eram muitos jovens, e a gente não tinha um relacionamento tão próximo da mocidade da MEV. Conhecíamos, tal, mas não era a ligação maior, certamente foi com o Jaci. E quando o Éden Dutra entra nessa jogada? Porque você e Magda eram do Barroso. O Ciro era da outra mocidade. Uhum. E vocês, portanto, quando foram pela primeira vez e por outras vezes encontrar-se com Jaci e os seus, vocês iam pelo Barroso, vocês eram do Barroso. Não, a gente ia pela Quarta UD. Tudo era feito pela Quarta UD. Né? Não era assim... Mas a liderança da Quarta UD era também... Sim, mas a representação era da Quarta UD. Tudo bem, era o pessoal do Barroso, mas a representação era através da Quarta UD. E aí a gente, quando se ajuntavam, né, nos conselhos, nós aí conhecíamos, porque começou a dar muita discussão, a dar muita briga. Uma vez nós estávamos numa reunião lá na USE, no departamento de infância, eu, a Magda e a Leile. E eu não me lembro mais o nome daquela moça, acho que a Velma é capaz de lembrar.
era uma senhora, ela ficou tão incomodada, porque ela veio apresentar uma coisa e nós começamos a questionar, ela ficou tão incomodada que ela perguntou para nós três, quem de vocês é pedagoga? Aí a Leile falou, eu sou. Então, as outras duas podem sair. E retiraram a gente, simplesmente retiraram. E aí começamos, aí quando lá fora você encontrava alguém o quê? De Santos, que também foi expulso da sala. E nós começamos a falar, gente, então temos que fazer alguma coisa, não podemos ficar assim. E nessas, a gente sempre procurava chamar outras pessoas, né? Então, chamava o Jacir, chamava já Herculano Pires, chamava outras pessoas que podiam contribuir para o nosso aprimoramento. E isso que eu te falo, o tio Éden, nesse sentido, ele dava carta branca para a gente. Ele adorava, ele incentivava, agradecia, ele falava muitas vezes isso, vocês têm que ir onde eu não consegui, eu só tenho primeiro ano de grupo, eu só tenho grupo, vocês que têm que ir, o que eu pude fazer, eu fiz, acho que eu tentei fazer o meu melhor, agora são vocês. Então, ele adorava isso. E você veja, enquanto nós estávamos nessa frente, ele, seu Sérgio Mancini e outros pensadores estavam fazendo uma apostila para... Eu até separei, que eu achei o máximo, quer ver? Essa aqui, ó. Chama Programa de Estudos de O Livro dos Espíritos. E essa apostila, na década de 80, isso, eles fizeram, então não sei se dá para ver, é uma tabela, então só para ter ideia. Então, era para estudar Deus. Então, eles punham em todas as obras de Kardec e as obras correlacionadas onde você podia estudar Deus. Isso foi uma coisa muito importante. E nós tomamos um susto, eu e a Magda, que nós fomos visitar, nós fomos visitados por um grupo, agora, né, fazem 2, 3 anos, e o grupo falou, gente, nós conseguimos uma apostila, nós temos só o xerox, mas é fantástica. Quando a moça começou a falar que era essa, ele falou, olha, é difícil de conseguir, eu só tenho um xerox, mas é bárbara. E nós demos risada, nós estamos velhas mesmo, porque eles estavam colocando em prática agora o que a gente fez em 80. Então, sempre foi realmente de vanguarda. Fala, Mauro. Queria fazer uma pergunta para a Alcione sobre aquela batalha da educação infantil. Ela já apareceu essa questão na conversa com a Adhemar e de alguma maneira também com a do Ciro, na conversa do Ciro, mas o Ciro não teve participação muito direta nisso. Talvez na hora que a gente for fazer um desenho cronológico, essa batalha deverá aparecer como uma das mais importantes batalhas da chegada, da consolidação do espiritismo laico no Brasil. E não era ainda com a cara de espiritismo laico. Então, eu queria perguntar para a Alcione se ela se lembra dos anos em que a gente discutiu isso, porque acho que foi o primeiro ponto de união, de a gente saber quem era quem ali no movimento espírita. Já tínhamos um relacionamento com o Jaci, já tínhamos relacionamento, creio que com o pessoal de Porto Alegre também, e de repente apareceu essa questão na USE, né? A gente propor que não se tratasse mais como evangelização, e aquilo ter uma reação assim grosseira, né? Então eu queria perguntar para a Alcione se ela se lembra de mais detalhes e se lembra principalmente do ano em que isso ocorreu. Então, Mauro, eu imagino que foi fim da década de 70, comecinho da de 80, acredito que foi por aí. Porque a educação começou, foi uma batalha, foi uma briga, realmente, e
depois, o que eu lembro dessa cena, a gente lá no conselho, que a gente foi expulsa da sala, então falou, bom, agora por aí não vai dar mais para a gente fazer alguma coisa. E depois, eu acho que, para mim, o que eu me lembro, o ponto foi o encontro que nós fizemos lá em Águas de São Pedro, que aí também lá, aí acabou de quebrar o pau mesmo, e foi daí que a gente falou, não vai dar para seguir esse caminho, estamos enxugando gelo, vamos montar uma chapa, que aí a gente imaginou que as pessoas todas iriam entender como o espiritismo é laico, livre, pensador, e que ia ser, que a gente ia conseguir realmente fazer alguma coisa. Alcione, me diga uma coisa, a Ramazzini, não é? A Elaine, ela, nessa época toda aí que o Mauro levantou, dessas discussões, fim de 70, início de 80, ela já estava presente no cenário? Então, começou com ela pondo aquele conjunto de apostilhas que eu falei para vocês, que é um trabalho lindo. Para quem não tinha nada, foi um trabalho muito, muito de vanguarda. E a gente colocou isso no Barroso por muitos anos. Agora, daí ela já estava ela já não estava mais no Barroso, e ela estava no Conselho. Como é que chamava, Wilson, aquele, quando juntava todas essas... Tinha um nome, eu não sei se era Conselho Deliberativo. Conselho Estadual Deliberativo. Mas tinha uma sigla, né? CDE. Conselho Deliberativo Estadual. CDE. Bom, cada vez que tinha essa reunião do Conselho, que naquela época, primeiro era na rua, era num bairro super chique aqui de São Paulo, que era lá na Rua Maranhão, que era um inferno para a gente ir, porque não tinha a condução, todo mundo pobre, a condução era super contramão para chegar lá, um bairro super chique, uma casa linda, beleza. Depois se mudou para a Rua Leopoldo Couto de Magalhães, que era mais difícil ainda da gente ir, mas a gente ia. E ela já era, nessa época, ela já estava como alguma coisa na direção. E passa-se o tempo, ela vai para a FEB. E, então, a gente, particularmente, perdeu o contato. Com a Elaine. Com a Elaine. Muitos anos depois, eu me encontrei com ela aqui perto da minha casa. Ela veio morar aqui na Vila Mariana e eu me encontrei com ela na rua. Mas aí ela já estava, não estava no Barroso nessa briga, e ela estava já entendendo mais a federação. Ela acabou abandonando praticamente o movimento, né? No final da vida. Alcione, a Elaine, bem antes dela sair da USE, ela deixou o departamento de infância, porque teve um problema lá entre a Fiesp e a USE, e a gente estava trabalhando no Conselho Metropolitano com o seu Inácio. Esse é o nome. Esse é o nome que eu queria lembrar. Obrigada, Débora. Esse é Conselho Metropolitano, é isso mesmo. Esse é o da capital. E daí a Elaine abandonou o departamento de infância e foi trabalhar no departamento de serviço social da USE. Ela foi muitos anos com a Cida Valente, foi muito atuante. E daí eu saí da infância também e fui trabalhar com elas no serviço social. Isso mesmo. Perfeito. Bom... E eu me cruzei, bem lembrado, e a gente acabou se cruzando com o serviço social, porque eles fizeram, na época, um dos materiais da terceira UD, era o Centro Espírita Irmão Augusto,
eles tinham uma apostila de gestante. E nós tínhamos, nessa época, uma amiga que era a Angelina, que trabalhava, era assistente social e também estava assessorando. E tinha uma apostila de gestante e me deram para... Eu peguei, sei lá. O fato é que eu fui corrigir e tal, então a gente tinha esse contato, mas eu não me lembrava mais da Elaine na infância. Que bom que a Delma pôde esclarecer. Muito bem, vamos dar um pulo agora lá para 86, a fatídica eleição. Eu ainda tenho dúvida, apesar dos depoimentos já colhidos do Adhemar e do Ciro, e de conversas outras, e pergunto para você, por quê? Porque o John, presidente da CEPA, que tomou a iniciativa de buscar o Brasil, de vir ao Brasil, em 86, ele já estava na relação com vocês. Como ele se aproximou muito do Barroso por... O John? O John. Preciso contar uma coisa, preciso contar antes. Tem muita Então, história antes disso. Vamos lá. Bom, aí perdemos a eleição. E o Ciro falou, Wilson, e foi verdade, o seu Diegues, quando terminou a votação, ele foi lá na frente e disse que ele queria que constasse em ata. Eu gostaria muito de saber se foi constado em ata mesmo, quando ele fala, hoje quem perdeu não foi a nossa chapa, foi Kardec. Foi Kardec que perdeu. Bom, aí perdemos, não tinha clima para mais nada, né? A gente sai aquele racha, e a gente, então, aquela multidão de desgostosos da vida, a gente, o Jaci e o Ciro, eles têm uma ideia, e a gente vai junto, de formar um grupo. Então, falou, bom, então vamos nos associar, já que a gente tem tanta coisa em comum, vamos nos associar. E aí, a gente começa a Sociedade Espírita de Estudo do Homem. E montamos esse grupo. Então, como é que funcionava esse grupão? Nós alugamos um salão aqui em São Paulo, e cada 15 dias nós nos reuníamos. O pessoal de Santos vinha, e aí nós tivemos bastante aproximação. Na eleição, a gente foi tendo aproximação, e nessa época, muito mais. Então, o pessoal de Santos vinha, cada 15 dias, na sexta-noite. E aí, a judieira, porque às vezes a gente era tão... não sei se inocente, ou se a gente não tinha... Era véspera de feriado, o pessoal vinha, ficava de 1h30 de reunião, depois pegava aquele trânsito infernal para voltar para Santos. Ninguém lembrava que, olha, gente, é feriado, não vamos subir, vamos... Não tinha isso. Vinha todo mundo. Era uma delícia, era uma delícia. E a cada 15 dias nos encontrávamos aqui em São Paulo. E a ideia da sociedade era assim, no primeiro encontro, a gente chamava alguém que conhecesse sobre o assunto, por exemplo, um geneticista. Nós convidamos um geneticista humanista, que ele veio e falou, nós tínhamos 15 dias para estudarmos, e na outra reunião, entre nós discutíamos aquele assunto. Então, foi muito legal, foi muito bom. Ela durou mais ou menos um ano e um pouquinho, e depois a gente se afasta. Eu particularmente, aí eu fui ser mãe, então não frequentei mais nesse tempo, até que amamentei, enfim, até que meus filhos cresceram, até que eu pude levá-los
Infância Espírita do Centro Espírita José Barroso, eu me ausentei do movimento espírita. Daí, tudo bem, aí volta-se, né? Tem um tempo nisso. Daí eu conheço o CPDOC. Então, quando é 93, 94, eu conheço o CPDOC. E aí, no CPDOC, tem uma diretora fantástica, que se chama Marisol Castelo Branco, que era muito dinâmica, E ela, então, era tudo anotadinho, ela tem uma letra linda, gente, era tudo anotadinho, estava começando a ter computador, assim, ela estava começando a mexer no computador, e era tudo anotado, e começam a ter as reuniões, aí as reuniões são uma vez em São Paulo, depois em Santos, enfim, começaram a ser no espaço do Centro Espírita José Barroso, e aí a gente começou a ter contato com o CPDOC, enfim. Depois, a gente pode até conversar alguma coisa do CPDOC, mas só para te responder. Aí passa a história do CPDOC, e a Marisol vai contando para a gente sobre o John, e sobre a cepa. Nisso, o Ciro e o Jaci já tão frequentes, e o seu Diegues, que eu tinha muito contato, né? O seu Diegues e a dona Nair, também já foram em algumas reuniões da CEPA, conheceram o John, gostaram do John, e o John vem para São Paulo. Incumbe eu e Marisol a organizarmos a vinda dele para São Paulo. Naquela época, todo mundo continuava duro. Então, a gente punha tudo e mais um pouco que podia para o John aproveitar que ele estava aqui, porque era tudo muito caro. Então, fizemos uma programação exaustiva para ele e começamos. E aí, em 96, a gente faz um grupo, quase fechamos um avião para ir para Buenos Aires, no congresso de lá. Você já adiantou o carreiro de novo. Quando foi que houve... como foi que o Barroso decidiu aderir à CEPA? Ele não decidiu, eu decidi por ele. Ah, é? Nesse congresso de 96, que eu fui, que nós fomos, né? Algumas pessoas foram, 96, a gente fica encantado, né? Fica encantado com a CEPA, eu sei que tudo... sei que é muito a ideia do José Barroso, enfim. Peraí. Deixa eu ler para você o que você me disse e que está registrado no livro do Barroso, 90 anos, hein? Diga. Em 1995, o Barroso faz sua adesão à CEPA. Então. No ano seguinte, 1996, você já como diretora do Barroso, foi para participar do 17º Congresso da CEPA na Argentina. Isso, exatamente. Isso. E aí eu já levo a adesão. Isso, mas a adesão, segundo o registro do livro, é 1995, antes da sua ida para a Argentina. Então, exatamente. Eu levo já olha, exatamente as datas, nós vamos ficar por aí. Porque eu sei que no Congresso da Argentina é que fixa a nossa adesão à CEPA. Certo. Em 98, vocês vão para Maracai, mas aí já é uma grande delegação.
Então, mas a de Buenos Aires, né, eu acho que a de Buenos Aires foi maior, porque era mais barata, e assim, como a gente organizou aqui em São Paulo, não sei, a cada 10 pessoas que iam, a gente ganhava uma passagem. Então, essa passagem que a gente ganhava, a ideia assim, dividia para os 10 e baixava mais o preço. Então, nós fomos muita gente, foi muita gente, daqui de Santos, foi bastante gente. Para a Venezuela, foi um sacrifício, né? Porque era caro, mas aí o tio Éden vai. Aí ele vai a delegação do Barroso, nesse sentido, ela é maior, porque aí vai a Leile, vai o tio Éden, vão outras pessoas, e então, em termos do José Barroso, a delegação é maior, mas em termos de brasileiros, a de Buenos Aires foi muito mais gente. Ok. Então, ainda não está muito claro exatamente isso. Talvez você não tenha os dados na memória, porque entre 86 e 95, vamos dizer assim, o John, pela CEPA, se aproxima do movimento espírita, e aí são feitos contatos com Jaci, e o Barroso entra nesta. Né? Ele eu não sei se é um dos primeiros centros espíritas brasileiros nessa nova fase a fazer a sua adesão, mas ele faz. Essa adesão não foi algo consentido ou foi tomada a decisão? Isso eu não sei te dizer. O que eu lembro era assim, o que eu me lembro é o seguinte, eu me apaixonei pela ideia e chavequei o tio Éden, porque tinha tudo a ver com ele. Então, quando ele já tinha participado de algumas reuniões do CPDOC, que ele ficou encantado de ver como era, o que estava acontecendo, e a gente, eu me encantei com a ideia da CEPA, e aí eu não sei como ele, não me lembro como ele lidou com para chegar nesse consenso. Posso contribuir? Como é que se deu? Porque aí o Barroso, ele não é... Eu lembro que assim, eu tenho muito na memória que no Congresso de Buenos Aires foi quando eu pago a anuidade do José Barroso e a gente fica aderido, né? Alcione? Oi. Posso acrescentar? Por favor. Obrigada, viu, de você estar aqui. Nessa viagem a Buenos Aires, no Congresso da CEPA, tinha mais de 50 participantes do Brasil. De São Paulo foi 76. Então, do Rio Grande do Sul também foi bastante gente. E em 95 também é quando o CCEPA, Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, também aderiu à CEPA. E essa adesão custou ao CCEPA a sua desfiliação da Federação Espírita Gaúcha. Aliás, eu quero acrescentar aqui um detalhe que, quando Jaci lançou a campanha da espiritização em 78, 79, né, eu diria assim que o vírus da espiritização chegou no Rio Grande do Sul através de Pelotas. O Homero está aqui presente, ele pode confirmar, porque em 85 o Jaci visitou o Rio Grande do Sul, foi à cidade de Rio Grande e de Pelotas, passou por Porto Alegre. E em Pelotas é que ele introjetou esse vírus, né, do laicismo aqui no Rio Grande do Sul.
Na época, um companheiro Otaviano das Neves, né? Participava da Liga Espírita Pelotense, e um outro companheiro também, o Valmir Chinoff, né? Estiveram ciceroneando o Jaci na sua primeira estada no Rio Grande do Sul. Ele não veio a Porto Alegre nessa ocasião. Mas, na volta de Pelotas a Porto Alegre, para retornar a Santos, quem o trouxe no carro foi a irmã do Homero, a Glória Martins, com seu esposo. A Glória já desencarnou. E a partir daí, nós começamos a ser contaminados por essas ideias, né? Tanto que, no ano de 86, quando eu assumi a segunda gestão na presidência da Federação Espírita, eu lancei o projeto Kardecizar, que foi inspirado na campanha da espiritização, né? E nesse ano de 86 também é lançada aquela revista Reencarnação, a número 402, isso, que detonou uma celeuma no espiritismo gaúcho, né? E acabou gerando a nossa saída da federação em 1987. Então, o Jaci entrou aqui no Rio Grande do Sul em 85, através de Pelotas. A gente chegou lá no Barroso a revista, que a gente ficou encantado, porque é uma coisa muito clara, né? Foi bem lembrada. E também o simpósio, né, gente? Não podemos esquecer do Simpósio Brasileiro do Pensamento Espírita, que acontecia a cada 2 anos, e que era um local que nos agregava e todo mundo continuava estudando, escrevendo. Foi muito importante nesse momento também. Eu acho que foi o 4º simpósio, foi em 1994. Acho que foi 3º, lá no Rio Grande do Sul. Foi 3º, 4º? Foi 4º. Ah, 4º. Foi o único simpósio que o Jaci deixou ser feito fora de São Paulo. Nós fizemos aqui. Foi o único simpósio gaúcho simpósio brasileiro que não foi feito no território paulista. Eu preciso contar outra fofoca. É uma fofoquinha agora. Depois que foi no Rio Grande do Sul, o sonho do Jaci era realmente descentralizar, e ele queria que fosse feito aqui em São Paulo. A sugestão dele aqui em São Paulo. Só que aqui em São Paulo era nós do Barroso e o Herculano. Então, nós não víamos condições para a gente organizar um simpósio. E aí vai daqui, vai de lá, discute, e o Rufo consegue aquele espaço em Cajamar. Então, a gente começa a fazer em Cajamar, que foi uma delícia, né? A cada 2 anos, os simpósios em Cajamar deixaram muitas saudades. E muitas lembranças também. Está sem som, Wilson. Está sem som. E agora? Agora está legal. Foi algum espírito que acionou aqui, viu? Eu queria que você, se você pudesse, a Magda está presente também, como é que se deu? Porque, de certa forma, a CEPA fez, e em especial o John, fez morada no Barroso. Tanto é que o Barroso, que não tinha nada a ver com edição de livros, passou a editar os livros do John em português. Como é que isto ocorre? Eu não sei te dizer. Não sei muita coisa. Porque essa é uma grande dúvida, não é? Eu não sei como foi essa história. Tá bom.
Pela minha pauta aqui, o que eu tinha que explorar de você, eu já explorei. Então, deixa eu contar um pouquinho do CPDOC. Pode falar. Eu entro no CPDOC, já falei para vocês, quando estava Marisol, que é quando se começa a lançar os livros. Eu posso falar um pouquinho sobre isso? Pode. Eu não esqueço até hoje, foi assim. A gente estava precisando de um local, olha, foi bastante interesseiro, vai. A gente estava precisando de um local para a gente fazer as reuniões em São Paulo, que a gente começou a fazer, não só em Santos, estava muito pesado, o pessoal de São Paulo, o grupo estava maior. E o Mauro, ele falou de você, falou, fala com a Alcione. Aí ele lembrou do Barroso, a história do Barroso. O Barroso tem uma história, né? Falou assim, não, fala com a Alcione, vê se a gente consegue fazer as reuniões lá. E convida, claro, né? E aí eu fui lá numa reunião, né? Da pública que tinha, e você estava lá, você estava toda de branco, você veio direto do trabalho. E aí eu falei, você gostaria... E aí você aceitou na hora, né? É que eu não conhecia, né, gente? Depois, eu não conhecia a história sua com o Mauro, nada. Eu fui, tipo assim, aquela correspondente, né? E a partir daí a gente começou a fazer as reuniões do Barroso, a gente foi muito bem recebido, né, pelo Barroso, né? Agora, e o centro lá é maravilhoso, então tinha tudo a ver com o CPDOC, né? Então, as reuniões... E ficou muito bom para o pessoal de Santos, né, se reunir lá. E aí depois, né, você começou a se envolver, você tinha os filhos pequenos, né, era complicado, mas você ia, né, até você pôs um pouco de ordem lá nas reuniões. Você podia até comentar sobre isso. Só para complementar, Alcione, essa história aí, que muito bacana, a Marisol está lembrando, que eu nem lembrava mais. Injustamente, o pessoal do CPDOC reclamava, dizendo que o Herculano era muito longe, que era difícil de chegar lá. Então, a gente tinha que achar uma solução para ter reuniões em São Paulo. Isso mesmo. E aí nós começamos, e, gente, naquela época, era uma reunião a cada 2 meses, e o pedido, né, a gente implorava para que quem fosse discutir no outro mês levasse o trabalho, ou pelo menos entregasse para mim ou para a Marisol, para a gente xerocar e levar xerocado, porque era um inferno, que depois a gente tinha que postar. A Jacira morava em General Salgado, não chegava lá, eu falo, gente, não vai dar tempo dela ler, tem que entregar antes, e aquela cobrança, a cada 2 meses a gente se encontrava. E aí o Saulo era terrível, porque o Saulo vinha de Curitiba para a cidade gastronômica do país, e toda reunião a gente ia no self-service Jacaré, que tinha lá no Largo do Belém. Tadinho do Saulo. Mas a gente engolia comida e voltava, enfim, e trabalhávamos muito, né, no CPDOC. Aí começamos a editar mais os livros, porque a gente percebemos que só se vendia se a gente marcasse palestra, né, para o autor do livro ir falar. Então, a gente começa a fazer esse movimento. E também, eu estava lembrando nessa semana, né, nós conseguimos colocar os livros porque o problema não era ter o livro, o problema até hoje é isso, é distribuir esse livro. E a gente conseguiu colocar na Candeias, que é, né, em uma cidade do interior de São Paulo, Catanduva. Então, a gente conseguiu, e eles vendiam, e eram certinho, eles vendiam, mandavam para a gente o dinheiro. E nisso também vai mudando, né? Porque na época que eu entrei, o dinheiro era arrecadado numa conta poupança da mulher do Jailson, da Ana. Só que aí não dava para Candeias depositar um dinheiro numa conta poupança. Então, aí legalizamos, abrimos conta em banco com o nome do CPDOC, e foi uma época que foi bacana. No 3 de outubro também a gente
vendeu bastante livros lá com... O Adhemar foi falar, depois na livraria também vendemos alguns. Então, foi uma época bastante produtiva do CPDOC. Depois, todo mundo super atarantado, aí nós fomos diminuindo. Aí, hoje, nós temos 3 ou 4 reuniões por ano. Conseguimos ir em outros restaurantes agora, né, Sal? Mas o trabalho continua intenso, né? São poucas pessoas, mas que trabalham bastante. Então, é bem legal. Gente, quem mais quer falar? Oi, Wilson. Eu gostaria de fazer uma pergunta, João, para Alcione. Oi, João. Obrigada por estar aí. Tá aqui. Opa, prazer não de ver. podia perder, né? Não podia perder. Então, Alcione, eu fiquei algum tempo longe do movimento espírita e só voltei depois que o Jaci fundou o ICKS. E, para minha grata surpresa, o movimento espírita veio com o simpósio, veio com o CPDOC. Isso é uma realização de um sonho, né? Essa dinâmica. Eu queria saber, para completar, Alcione, se há uma renovação de ideias no CPDOC atualmente. Novos membros, novas pessoas. Existe esse caminho? Olha, existe... o caminho existe, a gente adoraria, mas são poucas, né? As pessoas que entram, que ficam, às vezes apresentam algum trabalho. E eu acho que a sua pergunta vai ser respondida com convite. Agora que estamos na era virtual, seja muito bem-vindo ao CPDOC, viu, João? Vai ser muito bom você estar junto com a gente. Muito bem colocado. Muito bom. Com certeza, acontecer. É uma satisfação. Legal. Mauro. Eu queria fazer uma pergunta adicional para a Alcione. Vamos lá. Eu queria retomar aquela questão que ela acompanhou, que é a questão da infância e tal, né? Foi uma luta interessante que eu acho que ainda precisa ser melhor resgatada essa fase, né? Eu não sei se você sabe, Alcione, que depois que a gente se afastou da USE, teve mais alguns movimentos desse tipo. E o mais recente foi promovido pela menina Martinha, que foi coordenadora do Departamento de Infância da USE São Paulo, do que antigamente era o Conselho Metropolitano Espírita, e chegou a ser cotada para ser diretora da USE, do departamento, diretora da USE, né, no departamento de infância da USE. Chegou a ser indicada, não vou dizer cotada, mas chegou a ser indicada, né? E houve dentro aqui da cidade de São Paulo uma aceitação, porque ela é muito habilidosa, tudo, também produziu um livro, né? Comece pelo comecinho, né? Um belíssimo livro sobre a infância. Muito habilidosa, tal, muito mais resiliente do que nós em relação às questões do movimento religioso. Então, em São Paulo, ela conseguiu fazer um trabalho. Mas quando alguém propôs que fosse para a USE, e principalmente que o livro dela fosse vendido, houve uma reação dura, talvez até mais dura do que na nossa época. E até mesmo aqui dentro da cidade de São Paulo teve uma reação, uma nova chapa foi eleita, né, recentemente, também para destruir essas ideias inovadoras, né? Então, é uma coisa interessante, parece que esse tema é um tema que tem um potencial assim de unir um pouco mais do que o próprio tema da religião, porque trata de uma questão essencial, né, da gente trazer um espiritismo mais ligado à natureza, aos valores, do que aquela coisa de ficar contando historinha de Jesus. Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso, se você considera
que nós temos um potencial aí, a partir dessa questão, de ter mais diálogo com alguns segmentos do movimento. Então, Mauro, a Martinha, a Marta, né, é uma pessoa especialíssima. Eu adoro ela. Foi ela ela, o Álvaro, que eles estiveram no GELP. Nós fizemos um intercâmbio com as reuniões mediúnicas e foram eles que falaram da apostila de estudos que naquela época foi dado pela Quarta UD, e eles estavam estudando agora, foram eles que gostaram do trabalho. Veja só, o livro da Martinha é um livro bacana, bom para a infância, mas ainda é chamado de evangelização espírita. Ainda tem o nome de evangelização. E, mesmo assim, veio com tanta briga, veio com tanta violência, né? Uma violência. É complicado. É complicado. É claro que seria bom, mas eu vejo também um grande problema nos centros espíritas, diminuindo não só a parte de mocidade, como a parte de infância. Os centros estão menores, né, com menos participantes, e eu vejo cada vez menor o número de centros que tenham infância espírita e mocidade. Centros, assim, livre pensador, né? Se for naquele esquema religioso, aí são centros grandes, aí sim, tem muita gente, um movimento jovem, bem quantitativamente, né, muito importante. É um caminho, mas não sei, Mauro, caminho agora eu não sei se estão abertos, né, porque eu fiquei assim, perplexa com o livro da Marta ter dado tanta briga, né, tanta violência na resposta, sendo que ainda é usado evangelização espírita. Eu lamentei isso. Eu acho assim, né, a pessoa entendendo o espiritismo teria caminho aberto para qualquer área, quer seja na educação das crianças, dos jovens, mocidade, enfim. Mas o problema é ainda aquela ideia de centros muito grandes, movimentos dogmáticos, vai ficando complicado. Mas claro que seria educação. Eu acho que a gente pode ver o reverso, né? Por exemplo, o trabalho da Dora, que vai pela educação também, vai pela pedagogia, que está abrindo caminhos. É uma possibilidade, sem sombra de dúvida. Eu acho que... O Salomão quer falar. Oi, Salomão. Oi. Eu queria fazer uma pergunta também para Alcione. Falando em educação e estudo do espiritismo, aqui no Rio Grande do Sul, em 78, a federação, que estava sob a nossa direção no momento, lançou a campanha do estudo sistematizado, o ESD. Uhum. Isso em 78. A FEB só foi lançar a campanha em nível nacional em 83. Isso por pressão do Maurício Jones no Conselho Federativo Nacional. Eu gostaria de te perguntar, Alcione, como é que chegou em São Paulo essa campanha? Qual foi a repercussão? Como é que foi vista essa campanha em São Paulo? Olha, em termos de José Barroso, foi muito pequeno, porque, como eu mostrei, a gente tinha aquele material que foi produzido pelo pessoal do Barroso, né, e saiu em nome da Quarta UD. Então, na nossa região, a gente trabalhou mais com o material produzido por nós. Então, não tive experiência. E também, através do seu Diegues,
eu tive contato com o programa de mediunidade de Curitiba, né? Isso, o Coen. Mas no Barroso também não emplacou, não gostaram e seguiram um outro caminho. Aliás, é de se realçar que o estudo sistematizado teve inspiração no programa do Coen, porque inicialmente aqui o CC antigamente se chamava Sociedade Espírita Luz e Caridade, e o Jones era o presidente. E quando eu cheguei em Porto Alegre, já havia grupos de estudo na Sociedade Espírita Luz e Caridade, que era a CELC. E o programa utilizado era o Coen, de Curitiba, né, do Luz Eterna. A partir desse programa é que nós fomos criando os próprios programas da CELC e que, posteriormente, em 78, foram levados para a Federação Espírita Gaúcha. E daí lançada em nível estadual, né? Então, há uma interligação entre esses programas, né? É muito interessante. Muito bem, gente. Eu acho que nós agora vamos caminhar para o final, não é? Estamos já chegando na nossa hora. Eu agradeço a todos e convido para continuarmos participando. Dou a palavra final aí para a Alcione e, na sequência, para a Luciana encerrar. Só pegando o gancho, né, que você falou do Coen, do Luz Eterna, eu sei que a Luciana vai falar, mas eu já vou me adiantando. O próximo encontro nosso vai ser dia 15 de dezembro, e quem vai conversar com a gente é o Saulo, de Meirauá, que vai contar para a gente também como é que foi para ele, o que aconteceu, o que ele lembra. Então, também vai ser imperdível a gente estar aqui juntos dia 15, é uma terça-feira, às 18 horas também. E temos dia 12 também. Hã? Dia 12 temos também, né? Dia 12. Também Muito aí importante. da CEPA Brasil, né? O evento do Jaci, Pensamento e Ação. E, para mim, o que eu tenho para contar, minhas últimas palavras, serão o seguinte. Quando você escuta alguém, né, como escutamos o Ademar, o Ciro, e volta todas essas imagens, esse trabalho todo, a gente participou de tanta coisa, e é muito bom ter essas recordações, e quantas pessoas a gente pôde conhecer. Eu lembro, no congresso da CEPA, em Buenos Aires, eu fiz mesa, eu estava na sala de mediunidade, eu fiz mesa com o Milton Medran, e foi ali a gente conseguiu estar muito unido, e depois que acabava a reunião, a gente tinha que fazer, porque era estudo em grupo, né? Eu e ele que tínhamos que fechar. Nossa, tanta coisa, é muito bom. É muito bom ter essas memórias, muito bom a gente estar junto tantos anos e lembrar dessa caminhada. É uma delícia relembrar. Eu agradeço muito a vocês, agradeço muito ao Wilson a sua ideia de resgatar essa história, é muito necessário e muito prazeroso estar com vocês, contando os causos, e, enfim, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por estarmos juntos, e essa afinidade de pensamento faz com que a gente tenha uma amizade tão profunda, um amor tão grande por todos vocês, é uma delícia, foi um dia especial. Para vocês. Para você. Bom, podemos encerrar, Wilson? Sim, sem dúvida. Então, hoje eu troquei de lugar com o Wilson. Ele iniciou e eu estou encerrando aqui o nosso evento. Lembrando o
seguinte, eu espero encontrar vocês agora no dia 15, na terça-feira, às 18 horas, com o Saulo. Também, quem quiser conhecer um pouquinho mais do CPDOC, a gente tem o site, que é www.cpdocespirita.com.br. Temos o YouTube, todas essas lives são gravadas e são colocadas no YouTube e no nosso site. E temos também o blog, com vários artigos, então é interessante. E quem quiser se aproximar, só falar comigo, que sou a secretária, ou com a Magda, que é a tesoureira, a gente está à disposição, tá bom? Obrigado a todos, até a próxima. Muito bom, gente. Um abraço a todos. Tchau, boa noite, parabéns. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Parabéns. Tchau, gente. Tchau. Parabéns, Alcione. Obrigada. Parabéns. Olha, eu disse que ouvindo você falar, embora não tenha vivenciado tudo isso, você fala com tanta paixão que é como se eu tivesse estado lá.